O inimigo arma armadilhas para nos pegar. E nós precisamos estar atentos àquilo que o apóstolo Paulo diz, às astutas ciladas do diabo. Muitas das vezes nós achamos que o nosso problema é com pessoas. Essa pessoa tem algum problema comigo. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Não é na mesa familiar, não é no emprego, não é na faculdade, não é na rua, não é com o vizinho. A briga acontece nas regiões celestiais. Ela respinga em casa, respinga no trabalho, respinga na vizinhança. Mas o inimigo de verdade, ele não é visto com os olhos humanos. E eu olho o livro de Neemias como Deus nos ensinando. Falei, olha, meus filhos, enxerguem o meu servo Neemias, enxergue os inimigos do meu servo Sambalate, Tobias e Gesem, e vejam, assim como esses inimigos de Neemias operavam no ambiente humano e terreno, assim os inimigos da tua alma, Satanás, opera no mundo espiritual. Então eu quero ver com vocês o capítulo 6 de Neemias. Primeiro, o caminho até chegarmos aí no capítulo 6. Vocês já ouviram aí 5 pregações de cada capítulo. Mas eu resumi para vocês esses 5 capítulos. O capítulo 1 fala das notícias do muro destruído. Neemias chora, jejua e ora dias antes de agir. Neemias estava lá na Pérsia e ele ouviu que os muros de Jerusalém estavam derrubados, as portas estavam queimadas e isso move ele, mexe com ele profundamente. No capítulo 2, ele recebe a autorização do rei para voltar até a cidade e reconstruir a cidade. E ele chega na cidade e ele já descobre que ele vai ter problema. Ele chega em Jerusalém e fala, não vai ser fácil, porque temos aqui Sambalate e Tobias. Abram a Bíblia de vocês em Daniel, capítulo 9, versículo 25. Esse é um versículo muito importante para esse livro que nós estamos estudando. Daniel profetizou anos antes de Neemias reconstruir os muros. Diz que Daniel disse assim, o anjo disse para Daniel, saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Agora olha só o finalzinho. As ruas e as muralhas serão o quê? Quem que reconstruiu as muralhas? E aí olha a continuação. Mas será um tempo de muita angústia. A versão da King James diz, serão dias tenebrosos. O anjo já profetizou para Daniel que não ia ser fácil para Neemias. E nós, quando lemos o livro de Neemias, vemos que o anjo não mentiu para Daniel quando disse que a casa de Deus seria reconstruída em tempos de angústia. Ou seja, se não foi fácil para Neemias, será que vai ser fácil para a igreja? A igreja não é reconstruída com festa, com louros. A igreja ela é reconstruída com angústia, com tribulação, com perseguição. Porque o inimigo da igreja não quer ver ela sendo restaurada, reconstruída. Mas a obra, ela é comunitária. No capítulo 3, Neemias, então, reúne os líderes, os homens, as mulheres, organiza o trabalho e coloca todo mundo para trabalhar.
desde os líderes do povo até as mulheres e os homens e as crianças. Toda família, todo mundo trabalha para a restauração da igreja. Não é só trabalho do pastor orar para restaurar a igreja. Não é trabalho só dos homens. Não é trabalho só das mulheres do círculo de oração e do coque. É trabalho de toda a igreja restaurar a igreja. É trabalho de toda a família restaurar a família. Não é só o homem da casa, o cabeça, não é só a mulher. Todo mundo é chamado a orar, a consagrar, a buscar para a restauração. Esse é o exemplo do capítulo 3. O capítulo 4, vemos uma oposição. A ameaça de ataque físico. Eles ameaçam fisicamente atacar o povo que estava reconstruindo o muro. E Neemias, ele dá uma resposta dupla. Ele põe oração e armas, e diz: lembrai do Senhor e lutai. Depois da ameaça de ataque físico, Neemias nos ensina a não ficar com medo, a não ir para o deixa disso. Sabe o crente deixa disso? Não, deixa disso, deixa disso. Neemias não era o crente deixa disso. Neemias fala assim: vamos continuar a nossa obra, mas se eles virem, pode vir quente que eu estou fervendo. Eu estou com a arma na mão. O Senhor nos fortalecerá. Eu não quero briga com ninguém, eu não quero confusão com ninguém, eu tenho uma obra para finalizar. Mas todo aquele que tentar me impedir da minha obra é meu inimigo, e eu não vou deixar disso. Então ele estava preparado para lutar. Não lutar para machucar por machucar. Não lutar por ser violento. Lutar para terminar a obra que ele começou. Então, a questão não é ser cristão que luta. Não é ser crente que luta. A questão é pelo que nós estamos lutando. Estamos lutando pela nossa imagem, pelo nosso ego, por aquilo que é importante para nós, ou estamos lutando para a restauração e reconstrução da igreja? E aí o capítulo 5 tem uma crise interna. Os nobres estavam explorando os pobres, Neemias confronta publicamente, reforma o povo, uma forma social e moral, para que a obra continue. Ou seja, se há dispersão, se há divergência interna, a igreja não cresce. A igreja não reconstrói, não tem como trabalhar para o crescimento da igreja enquanto ela está batendo cabeça entre eles. Então Neemias organizou o povo. E aí chega o capítulo 6. Então do 1 ao 5, Neemias foi trabalhando, lutando, organizando o povo, continuou trabalhando, e chegou ao capítulo 6 e diz que os muros e as fendas dos muros estavam fechadas. E agora faltava colocar as portas no muro. Ou seja, o muro já havia sido levantado, as fendas do muro já haviam sido tampadas, agora faltava somente colocar portas. As portas que estavam queimadas. As portas aqui, queridos, eram portas grandes, colocadas por guindastes. Muitas das portas da antiguidade, elas eram colocadas, eram folheadas com bronze ou com ferro, para que na hora que eles colocassem fogo nas portas da cidade, elas não queimavam tão facilmente. Eram portas que recebiam pauladas daqueles arietes para poder entrar. Então não era uma porta daquelas de folha que a gente coloca na nossa casa. Eram portas pesadas, que pesavam centenas de quilos ou até toneladas, porque se elas eram folheadas. Então agora Neemias está organizando para colocar essas portas nos muros. E aí vem as distrações do inimigo. Ele usa 3 tipos de distração. Ele usa a distração, 3 estratégias: a distração, a difamação, a infiltração. Nenhuma dá certo, e aí ele tenta a espionagem. É isso que nós vamos ver nesse capítulo. Primeiro, a distração. Ele recebe um convite para uma reunião em zona neutra. Depois vem uma difamação.
uma carta aberta de Sanbalates, que era um boato. Depois, a infiltração. Um falso profeta tenta induzir Neemias. E por último, infiltrados do próprio povo. Mas vamos lá. Primeira onda, a distração. Como que o inimigo tentou distrair Neemias e como que ele vai tentar distrair vocês? Diz que enquanto Neemias estava trabalhando, reconstruindo e perto de terminar, faltava agora só pôr as portas, o Sanbalate ficou mais desesperado. Porque ele viu que ele até agora, todos os esforços dele para fazer com que Neemias parasse a reconstrução, se frustraram. Então agora ele tenta, vocês sabem como funciona uma mulher, o homem que está aqui não vai saber, né? Mas nós sabemos do que ouvimos falar. Uma mulher, quando ela vai ter o bebê, quanto mais próximo do nascimento, as contrações vão diminuindo e a dor vai aumentando, não é? Significa que está próximo o nascimento do bebê. E assim, o texto aqui mais ou menos funciona com o inimigo. Quanto mais próximo ele está do fim da batalha, mais ele vai pressionar para fazer com que você caia, com que você tropece. Então ele vai usar todas as cartas que ele tem na manga, tudo que ele tem. Então nós vemos aqui do 1 ao 5 ele tentando 2 vezes. E agora nós vemos no capítulo 3, no 6, no único capítulo ele tentou 3 vezes. E na 4ª vez ainda colocou espiões. Então ele está vendo que está chegando ao fim. E aí a Bíblia vai dizer em Apocalipse que o dragão foi lançado e ele foi lançado com ódio, porque ele vai começar a perseguir a igreja, porque os dias deles estão contados. São últimos dias, porque ele foi lançado fora. Então, estamos vivendo os últimos dias. E o que ele faz? Fala que estava Neemias trabalhando, como sempre, e ele recebe um mensageiro de Sanbalate. Sanbalate era o governador da Síria, né, de Samaria, o povo vizinho de Judá. E ele não queria que Jerusalém fosse reconstruída. Então ele envia um mensageiro 4 vezes com a mesma mensagem. A mensagem, ele convidava Neemias para ir para um local, o Vale de On, e lá se assentar para conversar com Sanbalate. É como que ele estava dizendo assim para Neemias: olha, eu falei para você que eu ia te atacar, eu falei para você que eu ia mandar pessoas para guerrear. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar e vamos colocar tudo isso debaixo do tapete. Vamos fazer as pazes, aí eu te ajudo o que você precisar. Essa era a estratégia de Sanbalate. Tirar Neemias da obra, da construção, da mão na massa e levar ele 35 quilômetros de Jerusalém para um lugar chamado Vale de On. Neemias estaria seguro toda essa distância de Jerusalém? Sabe aquela conversa de Caim para Abel, que diz que Caim chamou Abel para o campo? Falou, vamos meu irmão, vamos para o campo. E o que Caim fez com Abel lá no campo? O matou, porque Caim já estava programado, a mente dele, tudo aquilo que ele ia fazer. Assim também Sanbalate estava programando, maquinando, tirar Neemias da obra, afastar ele da obra e ou matá-lo ou sequestrá-lo no caminho. Mas Neemias entendeu a jogada. Neemias entendeu que aquilo era uma distração para ele parar de trabalhar. E aqui, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: precisamos aprender as distrações. Aqui, acho que antes de poder explicar e ensinar para vocês a aprender as distrações, eu acredito que eu vou voltar um passo atrás e ensinar uma coisa para vocês. Vocês precisam aprender qual é a obra que vocês estão construindo. Qual que é o muro que você está construindo para Deus?
para Deus, não para você. Porque pode ser que você veio aqui hoje e você já está no caminho do Vale de On para se encontrar com Sambalate. Já abandonou faz tempo a obra que Deus tem para você. E você está trabalhando, fazendo as coisas da sua própria vontade, da sua própria cabeça, para a sua próprio crescimento e benfeitoria. Mas o que a Bíblia está dizendo é, nós devemos ter ideia, ter noção do trabalho que Deus tem para nós, que está voltado para o reino de Deus, e Deus não quer que nós abandonemos esse trabalho. E o inimigo vai fazer de tudo para nos afastar desse trabalho. Nós vamos estar nele, vai dar preguiça, nós vamos estar nele, vamos ficar cansados, vamos estar nele, o telefone vai tocar, vamos estar nele, alguém vai nos chamar. Vai dar vontade de ler alguma coisa, assistir alguma coisa, fazer alguma coisa, e você vai parar e largar aquilo que você estava fazendo para Deus e vai fazer outra coisa. E isso é a estratégia do inimigo. Nunca entrem em oração e saiam da oração sem terminar a oração. Você coloca um propósito dizendo, eu vou orar por esse propósito, por essa situação. E aí você vai orar. E aí você está orando, você sente cheiro de queimado, você vai isso, você vê aquilo, e você fala assim, meu Deus, eu preciso fazer. E você deixa a oração e vai resolver as coisas, e não volta a terminar a sua oração. Porque aí você resolve uma coisa, resolve outra, fala assim, mas agora não dá mais tempo. Porque se eu voltar lá terminar o que eu comecei, eu vou me atrasar para isso e para aquilo. Depois eu faço, antes de dormir eu faço, amanhã eu faço, semana que vem eu faço. O inimigo venceu, porque te distraiu, te tirou do teu trabalho, da tua obra. É assim que ele faz. O inimigo usa o cansaço. Ele repetiu o convite 4 vezes esperando o desgaste. Ele não para. Às vezes a gente acha, não, se eu disser não uma vez, vai resolver. E aí o inimigo, ele é insistente. Neemias teve que dizer não 4 vezes. E Neemias, ele nos dá uma lição de paciência. Neemias fala assim, eu vou descer e pegar esse Sambalate pelo pescoço. Já cansei de falar que não. Neemias não faz isso. Neemias fala o seguinte, não vou. Fala que eu não vou. Fala que eu não vou. Neemias, ele está chamando de novo. Então, a mensagem é a mesma da outra vez. Essa é a nossa ação, a nossa atitude. Depois vem a quarta onda, quarta tentativa. Ele arma uma cilada. Qual que é a cilada? Sambalate mandou o servo dele 4 vezes, chamando Neemias para ir para o Vale de On fazer a reunião. Neemias 4 vezes recusou e disse que não ia, que ele ia continuar a obra, trabalhando. Aí, ele agora faz a estratégia. Ele manda o servo pela 5ª vez, só que agora não fala para o servo chamar Neemias para a reunião no Vale de On. Ele fala o seguinte, ó, leva essa carta e lê essa carta publicamente para Neemias, uma carta pública. O que era uma carta pública? Uma carta pública era uma carta que não era selada. Quando alguém tinha um assunto, só com outra pessoa, eles escreviam uma carta, selavam a carta com um selo e o mensageiro não podia abrir aquele selo, porque poderia até ser morto se ele violasse o selo da carta. Então era uma carta confidencial. Agora, quando uma carta não era selada com um selo, significa então que a mensagem que estava ali, ela poderia ser vazada, sim ou não? O mensageiro poderia ler, aí ele poderia falar assim, rapaz, você não sabe a carta que eu estou lendo. Pode compartilhar com outro e com outro. E foi isso que Sambalate fez, foi uma estratégia de mídia, de fake news. Ele escreveu uma carta
propositalmente não colocou o selo nela. Por quê? Porque ele queria que a informação que estava na carta para Neemias vazasse. Mas ele estava no controle do vazamento. Sanbalate queria que vazasse as mensagens selecionadas por ele, porque as mensagens que seriam vazadas de Sanbalate eram mensagens contra a imagem de Neemias. Era uma fake news contra Neemias. E a Bíblia diz que essa mensagem, ela tinha uma característica. Ela dizia, olha, estão dizendo por aí. Não falava quem. Primeiro começa dizendo, olha, estão dizendo nas nações que você vai se tornar o rei desse povo, que você está construindo esses muros para reinar sobre eles e se rebelar contra a Pérsia. Isso era uma coisa, um pecado capital. A Pérsia poderia invadir e matar todo mundo. Então ele usa um medo. Tenta colocar o medo em Neemias. E usa essas palavras. Olha, estão dizendo por aí. A primeira coisa que você não deve se preocupar é quando chega alguém dizendo, estão dizendo por aí. Ó, me falaram isso, isso e isso de você. Tá, quem falou? Não, me falaram. Não, é quem falou? Não, me falaram. Então, se você não quer falar, não fale, mas pense, para trás de mim, Satanás, não vou parar a minha obra, não vou me defender, sabe o que Neemias não fez? Quando vieram com essa mensagem para ele, dizendo, olha, estão falando por aí de você, Neemias. Neemias falou, espera aí que eu vou postar no status do meu WhatsApp. Neemias não fez isso. Neemias falou assim, o Senhor sabe do meu coração e tudo que eu faço. Não saiu postando nas redes sociais. Neemias continuou a obra. E é isso que nós devemos nos preocupar. O inimigo quer tirar. Você vai, pastor, eu só postei no WhatsApp, eu só postei no status. Você tirou a mão da tua obra e tirou o teu coração da tua obra. Teu coração ficou fervendo, procurando palavras para postar e pôr para fora o que estava dentro de você no status do seu WhatsApp. O inimigo conseguiu o que ele queria. Portanto, o alvo do inimigo não é a verdade. Ele não está pouco preocupado com a verdade. Ele quer o medo, ele quer a confusão, ele quer a distração, ele quer a baderna. E se nós, aqueles que têm o Espírito de Deus, não conseguimos enxergar isso, nós vamos cair como patinhos na armadilha dele. Neemias nos ajuda, então, nos ensina a não gastar energia gerenciando reputação, negar o fato e seguir executando. A oração de fortalecimento é a resposta ativa e não passiva. Às vezes, queridos, ficar gerenciando a nossa reputação só vai desgastar. Continua trabalhando. Não olha para trás. Deixa eles falarem. A terceira tentativa foi a armadilha religiosa. Não deu certo chamar Neemias para reunião. Não deu certo enviar uma carta mentirosa para Neemias ficar com medo e se defender. Neemias continuou trabalhando. E aí tentaram a outra estratégia, a última estratégia. Diz que um profeta, Semaías o profeta, comprado pelo inimigo, convoca Neemias em segredo e alega perigo de morte. O profeta Semaías chegou para Neemias e falou o seguinte, rapaz, você corre perigo de morte como eu e eu estou com medo, vamos se esconder no templo? Vamos para lá. Convidando ele, olha, solta essas ferramentas. Deixa de gerenciar esse povo. Vamos se esconder no templo porque vão atacar aqui e eles vão te matar. A gente viu até aqui que Sanbalate estava ameaçando, não estava? Então, havia um contexto. Essas palavras de Semaías não era num dia de sol, não era tudo um ambiente tudo tranquilo. Havia um contexto de ameaça.
Mas o que Semaías faz? Ele vai além. Ele pega o contexto da ameaça e cria uma história que não é verdade. Ele está dizendo, olha, eles vão tentar te matar hoje. Vamos se esconder no templo. Mas o que ele queria era colocar medo no coração dele. E fazer com que ele soltasse ali as ferramentas e parasse o trabalho. Só que o que a Bíblia diz é que esse Semaías, esse profeta, ele era subornado por Sambalate. Suborno. Ou seja, o homem de Deus não era de Deus. O profeta não vinha da parte de Deus trazer mensagem para Neemias. O profeta vinha em nome de si mesmo, movido pela própria ganância. Como Judas, que por 30 moedas de prata entregou Jesus. Esse Semaías estava querendo entregar Neemias. Então tem muita gente que se diz de Deus, que por qualquer coisa que brilha, vai te entregar, vai me entregar. As pessoas pensam nelas mesmas, então devemos ter discernimento. Porque alguém que vai fazer você parar a obra de Deus, não é de Deus. Como um servo de Deus vai pedir para você parar a obra que Deus mandou você fazer? Como um servo de Deus vai pedir para você deixar de edificar a igreja que é de Deus? E dizer, deixe de trabalhar para Deus porque tua vida corre perigo. Deixa de ser fanático e ficar fazendo as coisas para Deus, olha a tua saúde. Deixa de ser fanático e fazer as coisas para Deus, olha a tua vida financeira. Ele está dizendo, pense em você. Pense em você. Queridos, eu falo para vocês, se nós formos pensarmos sempre em nós mesmos, a gente não faz o reino, não faz a obra. Quando Jesus passou e chamou aqueles homens, um homem chegou para Jesus e falou o seguinte, Senhor, deixa eu te seguir, deixa eu ir com você, deixa eu ser um discípulo seu. O que Jesus falou para ele? Pode vir, tá tranquilo, tá suave, você vai ter tudo de bom. Jesus falou isso para ele. Jesus falou, olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Esse é o caminho. Então Jesus está dizendo, olha, as coisas não vai ser fácil, não vai. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus e a gente coloca o nosso bem-estar em primeiro lugar. E aí isso mostra que nós estamos preocupados com a gente. E não significa que nós não devemos nos preocupar, significa que devemos entregar a nossa ansiedade e preocupação nas mãos de Deus. Deus cuida de nós. Ele proverá no tempo dele, ele dará aquilo que nós precisamos. Mas a estratégia do inimigo é: cuide de você. Faça uma reserva, olha a tua saúde, olha a tua família, olha o teu emprego, olhe isso. E aí você começa a ficar ansioso e preocupado com as suas coisas. Eu preciso pensar mais em mim, eu preciso pensar mais no meu futuro, eu preciso pensar mais na minha família, eu preciso pensar mais no meu tempo. E você pensa em tudo isso, cuida de tudo isso, e parece que tudo aquilo que você se esforçou tanto para cuidar, você não consegue cuidar. Essa é a estratégia do inimigo. Mas Neemias disse, eu não sou um covarde, eu não vou me esconder no templo. E segundo, a Bíblia diz que só sacerdotes podem entrar lá dentro. Iria eu entrar no templo de Deus? Então Neemias estava amparado com a Bíblia para desmascarar as mentiras do profeta. Tem gente que vem profetizar coisa fora da Bíblia. Então a melhor maneira
de nós desmascararmos as profecias mentirosas é com a Bíblia. Agora, quem não conhece a Bíblia segue as profetadas. Precisamos conhecer a palavra de Deus para que não nos enganem com falsas profecias. Porque foi o que Samaías tentou fazer com Neemias. E Neemias disse: eu não tenho medo. Tem que ter coragem. Para fazer a obra de Deus, precisa ter coragem. Porque olha, você vai, em meio à batalha, ouvir as flechas zumbindo no seu ouvido. E fogo, e gente gritando, e grito. E você tem que continuar avançando, lutando e batalhando. Porque o Senhor dos Exércitos vai à frente. E aí, quando você chega do outro lado, o Senhor fala assim: agora olha para trás. E você olha, era só o diabo fazendo barulho, acabou. Você achava que era flecha e não era. Você achava que era espada e não era. Você achava que era inimigo e não era. Falei assim: mas Senhor, lá parecia tão real. Ele é um enganador. Não corremos todo esse risco que ele diz que a gente corre. E por último, depois que Neemias prevaleceu contra os inimigos de fora, ainda teve que enfrentar os inimigos de dentro. Eu vou dar uma introdução, mas vou passar para o próximo coitado que vai ministrar depois de mim na semana que vem. Queridos, não é fácil. Neemias trabalhou, relevantou os muros, passou por tudo isso com Sambalate. E a Bíblia diz que tinha uns abençoados do povo de Judá que ia fazer vai e vem com Tobias. Pegava as palavras de Neemias e corria para Tobias e falava para Tobias. Aí vinha, sentava na mesa com Neemias e falava: você é um cara legal, você é o nosso líder. Poxa, nunca tivemos outro como você é da hora. Aí Neemias falava as coisas, ensinava, dava as ordens, organizava, e eles corriam para Tobias e levavam. Gente de dentro. O muro estava levantado. As portas estavam no lugar. Mas havia infiltrados do inimigo dentro dos muros. E aqui a Bíblia nos dá um alerta. Não pense que quando você levantar os muros e pôr as portas, você pode baixar a guarda. O perigo é bem menor. Mas continua perigoso. Neemias terminou a construção em 52 dias. Os inimigos disseram: os nossos inimigos ouviram e todos os gentios que estavam em redor de nós temeram. E muitos se abateram aos seus próprios olhos, pois conheceram que esta obra tinha sido feita pelo nosso Deus. Eles trabalharam, gente. Diz ali que eles tinha vez que não conseguiam nem trocar de roupa, com a espada na mão. Mas depois de tanto trabalho, tanto suor, eles disseram: essa obra foi feita pelo nosso Deus. Só Deus sabe, não é? Você trabalhou tanto para construir os seus bens, tanto para levantar aquilo que você tem. E é o momento de você dizer: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus. Não fui eu. Vamos orar, queridos? Coloque a mão no coração. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. E te peço que o Senhor venha guardar a tua igreja, para que ela tenha discernimento de como o inimigo trabalha, Senhor. Trabalha para enganar, para difamar, para colocar medo, distrair.
mas que eles possam estar firmes na tua presença e não deixar que o inimigo os tire da obra que o Senhor está fazendo através da vida deles. Sê com eles, os guarda e usa eles poderosamente em nome de Jesus. Amém. Vamos